Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos juntos, como sempre digo, em pensamento e coração, dando continuidade às nossas palestras, aproveitando esses momentos para mais reflexões para o nosso caminhar, fazendo a nossa autotransformação, tão importante para a nossa melhoria como espírito nesse processo de crescimento.
E hoje nós trazemos, lá do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Seara Fraterna, casa querida também, a Denise Corrêa de Macedo. Nossa irmã vai trazer um assunto tão importante, o autoconhecimento. Então vamos aproveitar para realmente fazermos nossas mudanças. E como início, como sempre fazemos, nós estamos aqui trazendo hoje do livro Ceifa de Luz, mensagem trazida de Emmanuel para Chico Xavier, que fala, é a lição 55, que nos fala no burilamento íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, disse Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, esquecendo tudo o que tome a feição de calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale se manejada por nós. E assim, já envolvidos com essa mensagem, com essas palavras, vamos juntos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. E é a Ti, Senhor, que já começamos a ser gratos por essas oportunidades que nos são dadas. Senhor, nos envolva, esteja unindo a cada lar neste momento, que está neste momento assistindo, a toda a humanidade, Senhor, que a Tua luz possa espargir por todos os lugares, fortalecendo aos nossos corações e nossas mentes, e que através dessa mensagem da noite, que nós possamos, mais uma vez, refletir os nossos passos, refletir o que nós precisamos fazer para a nossa grande reforma íntima. Esteja conosco, Senhor. Envolva a cada um de seu irmão. Obrigado por tudo e esteja conosco, graças a Deus. E assim, vamos ao nosso estudo. Olá, a ideia hoje é falarmos sobre autoconhecimento. Essa reflexão interna de cada homem na busca do seu próprio aprimoramento. Vamos buscar em Allan Kardec, nas máximas que foram feitas a partir da fala dos Espíritos. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal. Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É uma máxima antiga, grega, que dizem que estava escrita no templo de Delfos. Mais para frente, a linha A da questão 919, Santo Agostinho nos propõe uma forma para nos conhecermos melhor, a cada dia, voltando-nos para dentro de nós mesmos
e fazendo uma busca interna de nossas atitudes e uma avaliação mental de como estamos diante da lei divina e da nossa própria consciência. Como fazer esse exame de consciência? Perguntar a si mesmo: qual objetivo você agiu em tal circunstância? Se algo na nossa memória fica lá guardado, e quando fazemos esse movimento interno de busca, ele retorna como sendo um incômodo, né? Nós sabemos que agimos de uma forma que a nossa consciência não vai aprovar e deve ser que isso está contra a lei de Deus. Então, fazer essa reflexão e buscar o objetivo do qual você agiu naquela determinada situação. Perguntar também a si mesmo se isso que fizemos, ou que falamos, ou que aconteceu, se nós censuraríamos em outra pessoa. Se essa pessoa, nós vemos nela algo que poderia ser censurável, talvez também para nós mesmos pudéssemos usar esse mesmo critério. Perguntar também se nós fizemos alguma coisa que não ousaríamos confessar, não contaríamos para ninguém. Então, isso também pode ser um ponto que nos dá uma luz de que estamos contrários à nossa consciência. E se diante da morte, teríamos algo a temer, porque às vezes quando nós nos libertamos do corpo físico, né, e vamos para outra dimensão, pensamos sempre levar as coisas boas, mas fica lá no fundo aquela vozinha ou aquele sentimento incômodo de que isso que nós fizemos contra o irmão pode ser um peso muito maior quando nós chegarmos ao momento do desencarne. Então, esse é um processo interno de autoavaliação que muitas vezes acontece dentro de nós e que nós devemos procurar mais vezes refletir sobre as nossas posturas, sobre as nossas palavras, sobre a nossa forma de agir com o outro, principalmente. Allan Kardec ainda nos fala a respeito da nossa transformação e na questão a respeito de ser espírita. Então, estaremos rumo ao autoconhecimento quando nós nos sentirmos nessa direção, como reconhecendo-nos verdadeiramente espíritas nesse esforço que empreendemos em domar nossas más inclinações e na nossa transformação moral, como nos diz o Evangelho. Então, nessa frasezinha pequena, ele resume toda a postura do espírita, aquele que está sempre procurando formas de se autodisciplinar, de se autoconhecer, de se transformar. Então, nem sempre nós conseguimos, e esse é um processo que pode até durar várias encarnações. Estamos aqui, retornamos à Terra com essa busca sempre de nos aperfeiçoarmos, mas sabemos que estamos numa espiral de evolução, em que muitas vezes as mesmas lições nos são colocadas no caminho para que possamos repeti-las e superá-las, e retomamos outra vez a mesma lição para aprendermos cada vez mais. E esse esforço é um esforço contínuo, é um esforço do nosso caminho de espíritos, é um esforço da nossa própria evolução e do nosso próprio crescimento. Mas por que será que nós precisamos nos conhecer? Porque nós precisamos saber onde nós estamos nos degraus da evolução, para saber onde nós queremos chegar. O nosso modelo e guia é o Mestre Jesus. Sabemos que estamos muito distantes do Mestre Jesus. Mas quanto mais depressa descobrirmos as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e observarmos essa pequena transformação, nem que seja um pequeno degrau, né, diante de nós mesmos, vamos perceber que estamos caminhando. Então é importante nós sabermos onde estamos. Sabemos que não somos grandes coisas, porque a Terra é um planeta inferior, né, um planeta de provas, e muitas são as dores dos nossos irmãos aqui na Terra, e nossas quando nós precisamos passar por essas provas. Então sabemos que há dentro de nós mecanismos que nos vão compensando diante da lei de Deus
A partir desses esforços. Basta demonstrarmos essa boa vontade, esse impulso interno de querermos crescer, queremos nos aprimorar. A conscientização e o amadurecimento. Dos sintomas, uma das marcas, né, quando percebemos que estamos amadurecendo, que estamos nos conscientizando, que estamos autoconhecendo, é quando nós começamos a assumir as nossas próprias escolhas, as nossas responsabilidades, e não ficamos delegando ao outro, né? Também foi porque a minha professora fez isso comigo quando eu era criança, ou porque meu pai e minha mãe eram muito rígidos na minha educação, ou porque durante aquela discussão você falou isso comigo e você tem a culpa. Então, muitas vezes nós ficamos colocando a culpa no outro. Então, o primeiro ponto do nosso amadurecimento é quando nos damos conta de que temos responsabilidades com quem somos, temos responsabilidades com o que estamos conquistando dentro de nós. E aí tomamos consciência desse nosso aspecto sombra e fazemos esforços para mudar. Aí, como a figura, né, o rapazinho olhando aí essa pecinha verde, que talvez seja uma sombra dele, ou uma pecinha que caiba dentro ali do cérebro físico, né? Que ele está tentando montar ali um mosaico. Nós descobrimos coisas dentro de nós que nós negamos, que nós não queremos ver, que não queremos enxergar. E muitas vezes, né, essas sombras, elas emergem no dia a dia e o outro enxerga melhor do que nós. Então, muitas vezes, quando perguntamos às pessoas, né, como que eu sou, e elas são sinceras ao responder, elas nos apontam essas mazelas. Mas é difícil para nós aceitarmos, muitas vezes é difícil para nós reconhecermos que somos assim. Mas a partir do momento que nós enxergamos as nossas sombras, é preciso ter coragem também de modificar, fazer esforços para mudar. Então, eu sei que eu sou assim, né? Eu sou impaciente, eu sou agressivo, ou eu sou intolerante, ou eu guardo raiva, né? Eu tenho dentro de mim ciúmes. Quando você enxergar essa face sua que é sombria, que é nublada, que você não revelaria a qualquer pessoa, né? Fazer esforços para mudar isso. Já que eu sei que eu sou assim, vou fazer força para não apresentar mais essa característica. E não exigir que os outros mudem. Muitas vezes, quando nós começamos a caminhar nesse processo de evolução e de transformação, ficamos querendo que todos também se modifiquem, né? Porque você está fazendo um esforço muito grande para evoluir e crescer. Mas cada um tem o seu momento, tem o seu tempo e tem a sua perspectiva desse aprendizado, desse crescimento e a sua conscientização. Não podemos exigir que todos também modifiquem porque nós estamos modificando. Então, como falei, dentro de nós existem aspectos que são aspectos sombra. São postulados do Dr. Jung, né, arquétipos criados por ele, para nos mostrar os modelos de como nós somos por dentro, né, como nós somos em nossa personalidade, como nós somos em nossa psique, como nós nos construímos internamente. Então, muitas coisas ficam encobertas, ficam lá na penumbra, aqueles desejos inconfessáveis, né, que nós sentimos, não falamos para ninguém, os impulsos egoístas de guardar tudo para mim, para minha família, de querer sempre, né, tudo em meu nome, o orgulho, a vaidade, a cólera e todas as mazelas, né, os sentimentos desequilibrados e as dores que guardamos dentro de nós. E isso pode levar também a esse posicionamento de nós escondermos, de nós negarmos tudo que há de obscuro dentro de nós, de oculto, não querermos enxergar, né? É como a gente vê no Evangelho a frase falando que é muito mais fácil enxergar a trave no olho do irmão do que enxergarmos o argueiro no nosso olho. Então, isso é porque nós não queremos nos enxergar, nós ocultamos o que somos, muitas vezes nós negamos esse aspecto sombra. Mas quanto mais depressa nós nos enxergarmos com essas sombras, nós nos vermos como somos, na realidade como somos, vamos saber onde estamos nos degraus da evolução e quanto ainda nos falta para crescer e para evoluir. Então, o nosso lado sombra
ele se projeta a partir da nossa consciência pelas nossas imperfeições morais. É como se fosse uma vidraça suja, né? Um vitral com desenhos borrados, no qual a luz do sol tenta penetrar e, ao projetar-se no solo, vai gerar sombras. Então, dentro de nós, a luz do espírito plena tenta interagir no mundo, mas como ela é imperfeita ainda, essa janela é imperfeita, né? Ela está suja ou está nublada, ela projeta as sombras. Mas se existe sombra, é porque também existe muita luz do outro lado. Então, nós nos esforçamos para ocultar esse lado sombra. Ele cresce, ele toma força, toma tendência quando está fora da nossa consciência, aquela pessoa, né, que fala que perdeu a cabeça, que agiu sem pensar, aquele que fala que não estava consciente do que falou. Então, muitas vezes, esse lado sombra que ele se revela por nossa própria ignorância de nós mesmos. E é muito desconfortável admitir que você é ciumento, que você guarda raiva, né? É difícil disso. É preciso recorrer a um profissional da área, um psicólogo, às vezes um terapeuta, né? Alguém que você confie, e você vai aos poucos se dando conta do tamanho da sua sombra. Mas não é para desanimar, a sombra é para nos lembrar de como nós podemos nos aprimorar, porque ao lado da sombra também existe essa grande luz. E dentro de nós há potenciais que são conquistas das nossas caminhadas aí como espírito, das nossas encarnações. E nessas encarnações nós conquistamos também as faces positivas do nosso ser, a coragem, né? Às vezes a brandura, às vezes, né, algumas habilidades. E quando observamos os nossos irmãos, podemos destacar algo positivo que há. Se há sombras, também há muita luz em todas as pessoas. Então, a chave para a mudança, Santo Agostinho, ainda no Livro dos Espíritos, nos fala: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Como nós podemos fazer esse movimento interno de avaliação se nós somos indulgentes conosco mesmos e, quando temos de julgar algo dentro de nós tendemos a atenuar as nossas faltas? Então, aí temos a grande chave, né? Nos conhecermos por dentro e nos compararmos com o Mestre Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Então, quanto mais nós nos conhecemos e nos comparamos com ele, nós temos parâmetros para caminhar e sabemos se estamos no caminho certo. Será que Jesus teria agido dessa forma? Será que Jesus teria feito isso? Então, ele é o nosso grande modelo. Ele é que nos dá esse norte, né? Esse parâmetro, essa comparação interna para podermos avançar, crescer e evoluir. Então, nessa imagem aí, nós vemos várias pessoas com os olhos vendados, que estão em azulzinho, e algumas começam a tirar as vendas dos olhos, começam a tirar as máscaras, né, e ficam na coloração dourada e o amarela. E aí vemos a fala: desperta tu que dormes. Muitas vezes, né, no nosso mundo, nós vemos esse processo de despertamento individual. Algumas pessoas que se dão conta de quem são, do que precisam fazer internamente e conseguem caminhar nesse processo de evolução e de crescimento. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse despertamento. E aí começam a surgir as provações coletivas. Então, acredito que na Terra nós estejamos passando por esse momento, essa situação do Covid, né? Essa situação do isolamento social e essa situação do despertamento coletivo. E uma das grandes causas por que isso ocorre é o nosso egoísmo. Essas doenças, chamadas doenças sociais, né, que são aquelas que nós não podemos apenas cuidar de nós mesmos, nós precisamos cuidar também do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso parente,
como era no tempo da dengue, em que, né, tornou-se também recorrente essa doença, e outras similares, em que não adiantava limpar só o meu quintal, eu tinha que esclarecer a toda a minha vizinhança e às vezes a toda a minha cidade para também limparem seus quintais, também se preocuparem com o mosquito que propaga a doença. Essa doença também do coronavírus, nós vemos que é uma doença social, onde não adianta também eu pensar em mim, eu tenho que pensar naqueles que moram comigo, né, às vezes idosos, às vezes crianças, naqueles que estão no mesmo prédio, no mesmo andar ou na mesma cidade, que usam os espaços sociais e coletivos, como a farmácia, né, as vias públicas e os lugares onde frequentamos. E nesse despertamento coletivo, nós podemos pensar que o homem, nesse sentido de egoísmo, de guardar somente para si, está gerando um câncer na própria humanidade. Porque no corpo, se nós compararmos, né, o corpo cuja célula ela começa a guardar para si, vai enchendo, crescendo, né, e formando a protuberância do tumor, ela acaba por danificar todo o corpo, acaba por levar à morte. Então, é assim também na coletividade. Se nós começamos a pensar nesse aspecto da humanidade como um todo, e nesse momento do nosso planeta de despertar uma grande maioria. E o processo de despertamento, se não é pela iluminação, pelo autoconhecimento, pela transformação interna, ele é feito pela dor. Então, são muitas pessoas que agora estão sendo levadas a observar-se internamente, nesse movimento de isolamento, a ver-se no espelho, a enxergar-se e a compreender o seu processo de crescimento e de evolução. E também estão surgindo muitas mobilizações em torno do ambiente virtual, né, das palestras virtuais, dos encontros virtuais, onde as pessoas passam um pouquinho para essa perspectiva de enxergarem o todo, né, fora dos ambientes comuns. Então, de repente, dentro da sua casa, né, estão todas aquelas pessoas com que você se encontrava somente fora da sua casa. Então, esse movimento é um movimento coletivo de despertamento e de autodescobrimento. O despertamento tem a ver com algumas palavras que eu coloquei aí, né? Despertar, acordar, aquele que estava dormindo, deitado, né? E resolve se levantar. Então, nesse movimento de despertar, de levantar, e de começar a interagir com o outro, né? Levantou e vai fazer algo na sua vida profissional, né? Ou vai fazer algo para a sua família. Ele começa essa interação e esse movimento de consciência que nós podemos perceber na perspectiva espacial, né, de levantar-se, de despertar, que estava deitado, se levantou, começou a encontrar com pessoas e a interagir com essas pessoas, também pode se dar no aspecto da evolução, se nós incluímos a perspectiva do tempo, né, em que a pessoa era em outra encarnação ou em outra passada, ela exercia alguns papéis que se alternam, que se modificam e ela vai aprendendo com esses papéis. Então, a cada encarnação vai despertando um pouquinho mais, vai crescendo um pouquinho mais, vai evoluindo um pouquinho mais. E também na perspectiva coletiva, ele vai interagindo por meio desse despertamento com aqueles que estão ao redor e vai alavancando, vai promovendo, né, esse despertamento também dos outros. Então, é um processo muito bonito, tanto individual quanto coletivo. E entendemos que cada ser humano que acorda, que desperta, que levanta, que interage, que tem a sua consciência mais brilhante, né, mais polarizada, próxima da divindade, mais próxima da plenitude, como chama Joana de Ângeles, né, do luminoso, dessa perspectiva de permitir o self de expressar-se no mundo, como a fala de Dr. Jung, ou também de Joana de Ângeles,
na perspectiva da psicologia profunda, nós vemos que todo esse movimento é um movimento da humanidade como um todo, crescendo, evoluindo e conscientizando. Então, a consciência, ela sai do estar para o ser, aquela pessoa, né, que começa a compreender toda a sua evolução como espírito imortal e descobre como ela é. Então, ela está encarnada no mundo físico, está no corpo físico, mas ela percebe que ela é algo muito mais grandioso, mais profundo, mais elevado. Saindo da perspectiva do cérebro físico, da mente física, né, e abrindo a perspectiva para o ser espiritual, com toda a bagagem de suas encarnações, com todo o aprendizado, com toda a resposta que foi dada à vida durante a sua caminhada. A consciência também se revela vindo da razão para a intuição. Começamos a perceber nesse movimento que, por mais que estudemos, que busquemos nos livros e que formemos conceitos a partir de quem somos e do que estamos fazendo no nosso mundo, há sempre algo que precisamos intuir, algo um pouquinho mais acima, um pouquinho mais além, que é a nossa comunhão com Deus, que é a nossa evolução espiritual e a nossa perspectiva mais ampliada. Então, isso está um pouquinho acima do que nós podemos compreender, como a noção de Deus, né? Então, é muito além para o cérebro físico. Então, somente a partir da intuição é que nós alcançamos algumas verdades e algumas nuances dessa verdade eterna, né? Divina, que não cabe também no nosso cérebro físico, algo que nós acessamos, que temos uma certeza interna, mas que às vezes nem conseguimos explicar. E também a consciência passa do transitório para o permanente, porque muitas vezes estamos focados no nosso corpo físico, nas nossas conquistas no mundo físico, no que estamos fazendo como papel social, como profissionais, como parentes, né, dentro da nossa família, e esquecemos que tudo isso é transitório, é parte da nossa personalidade que vai ficar por aqui quando nós desencarnarmos. E passamos a ter a consciência do que é permanente, daquilo que vamos levar como espíritos imortais. Então, da nossa imortalidade, vamos investindo em valores diferenciados, valores que são valores do espírito. E começamos a pensar mais nessa conquista, no que é verdadeiramente permanente. Na Terra, tudo que existe é transitório, a não ser o espírito que habita um corpo físico. Então, o nosso corpo um dia vai ser devolvido à Terra pelo empréstimo da nossa encarnação. E quando a gente observa assim, um prédio muito bonito, novo, né, e passam alguns anos, as paredes já começam a rachar, a tinta começa a precisar ser renovada. Então, tudo é transitório. Um dia é, outro dia não é mais. Somente o que é permanente é o que é da alma. Agora, se pegamos alguns conceitos como justiça, né, como conceitos de caridade, de bondade, de pureza, então esses conceitos são conceitos permanentes, são conceitos que vamos levar para a imortalidade. E aí, como nós falamos sobre a máxima, né, conhece-te a ti mesmo, que está na questão 919, ela estava escrita no templo de Delfos. Então, eu trouxe a figura aí do oráculo de Delfos, né, que era uma sacerdotisa, geralmente uma mocinha, que era dada pela própria família para servir ao templo. Então, ela era dada como era uma médium, né, que funcionava da seguinte forma: ela entrava num transe, talvez por inalar as fumaças vulcânicas de fendas das grutas onde viviam em sacerdócio, né, em retiro da sociedade, ou talvez por beber ervas. Então, essa daí parece que está inalando fumaça, né? Ela entrava numa espécie de transe mediúnico, né, e começava a profetizar. E muitas pessoas iam
aos templos ouvir o oráculo, que era o que elas falavam a respeito dessas pessoas. Então, iam reis, né? Iam pessoas que tinham negócio, saber de suas causas, se iam casar, se não iam casar, se iam morrer, se não iam morrer, que queriam saber a partir do oráculo. E todo aquele que era agraciado com o oráculo, ele saía dali com coroas de louros, né? E em seu caminho ninguém podia se interpor, porque ele tinha sido como que abençoado pelo oráculo. E o oráculo dizia, né, tudo que as pessoas esperavam. Às vezes não era muito claro, mas eram pistas de como a pessoa deveria proceder. Então isso acontecia no templo de Deus Apolo. E nesse templo aí que nós vemos agora as ruínas, né, que estavam escritas algumas máximas, entre elas essa frase, conhece-te a ti mesmo, atribuída a Sócrates, a Platão, né, atribuída aos filósofos clássicos gregos. Então, daí que surgiu e daí que os espíritos se referem a essa frase. E é um movimento muito interessante nós conhecermos a nós mesmos. E o primeiro que nós vemos são os defeitos, né, que estão guardados nas sombras e que são mais fáceis identificáveis. E ao lado dos defeitos, nós enxergamos também as nossas qualidades. Então, as qualidades nós precisamos investir nelas, né? Descobrir que nós somos, por exemplo, bondosos, somos delicados, que gostamos de sutilezas, que gostamos, né, de delicadezas, de arte, de música, de algo que venha engrandecer o nosso mundo, que venha nos colocar em contato com a beleza, com a pureza, com a caridade. Então, venha enriquecer o nosso mundo dessas qualidades eternas, né, dessas qualidades que são da alma. Então, isso devemos incentivar em nós mesmos. E conhecer também as nossas sombras, os nossos defeitos, para tentar ultrapassar os nossos próprios limites. Aí eu coloquei a figura aí do centauro. O centauro é aquela figura mitológica da metade homem e metade animal, em que essa figura simboliza essa nossa busca interna. Muitas vezes nós conseguimos controlar o nosso lado animal. O nosso corpo físico ele tem muitos apelos, que são apelos para a manutenção da vida. Então, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber água, estarmos hidratados, né? Precisamos fazer uma asepsia todos os dias. Então, requer certos cuidados. Mas se nós dermos ouvido só ao corpo físico, se nós formos só cumprir o que é necessidade do corpo físico, nós vamos ficar de preguiça deitados na cama, né? Porque o corpo físico não vai querer agir, porque é muito dispendioso, cansativo agir, pensar ou fazer qualquer outra coisa. Então, quando ficamos servindo apenas ao corpo físico, nós estamos servindo ao eu, chamado eu animal, esse nosso eu mais básico, aquele que tem necessidades impulsivas e animalizadas, como a fome, né? Saciar a fome, os instintos sexuais, a preservação da família, da espécie. Então, isso tudo está nos nossos registros mais antigos, no nosso corpo do subconsciente, né? No nosso campo mental, e isso aflora. E precisamos ter o controle desse nosso corpo animal. Assim também como as nossas emoções, muitas vezes, elas afloram, elas tomam conta, né? A raiva, por exemplo, ou o medo, ou quando sentimos tristeza, são sentimentos que também são construções muito antigas e que nós não podemos controlar completamente. Temos apenas de conhecer os sintomas que eles causam no corpo físico. Então, o medo às vezes paralisa, às vezes nos leva a sair correndo, então ficamos com as faces pálidas, né? Ou o coração dispara, ou as mãos ficam suando, ou a pessoa, né, desfalece. Então, muitas vezes, esses sentimentos, quando eles afloram, né, eles precisam ser conhecidos, conhecer os sintomas para não tomarem
né, o controle do corpo, para gerar patologias como o pânico, né, como a depressão, como essas síndromes que nós vemos hoje em dia e que são muito comuns. Então, não deixar o eu animal, nem o eu emocional tomar conta e confuscar a nossa inteligência, o nosso pensamento, né, sequestrar a nossa razão e buscar a soberania do eu encarnado aqui no corpo físico. Então, quando no campo do espírito, né, dizemos o eu superior, ele assume esse controle, ele vai revelar a si mesmo mecanismos de autocontrole, mecanismo de autoconsciência e de agir de uma forma mais equilibrada. Aí vemos o esquema grego, né, que é mais ou menos parecido com o esquema proposto por Allan Kardec. Então, Allan Kardec nos propõe espírito, alma, corpo, né? E no esquema grego, que está o meio contrário aí, é nous, psique e soma, sendo que a soma é o corpo físico. Então, esse esquema nós sabemos que ele compõe o que nós somos. Nós somos essa essência trina. Temos um corpo físico, estamos aqui encarnados, né? A alma como sendo as várias camadas do perispírito, e o espírito é essa centelha de Deus vinda, né, da espiritualidade com todo o potencial amoroso. E aí nós temos a máxima completa, né? Dizem que a continuação da frase é assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, quando nós queremos olhar para dentro de nós mesmos, aqueles que querem descobrir quem verdadeiramente são e param nessa questão filosófica, quem sou eu, e começam a olhar profundamente para dentro de si, né? Aquele que quer se autodescobrir, ele vai encontrar ali dentro muitas similaridades com os seus irmãos. Então, dá conta de todo o universo, de toda a vida conhecida na Terra, né? De todos aqueles que convivem, que interagem nesse cenário que é o nosso mundo físico, passaram ou passam por problemas muito parecidos, né? E viveram ou vivem situações muito parecidas com as nossas. Então, quanto mais para dentro nós encaminhamos, mais nós temos condição de justificar o outro em suas escolhas, em seus posicionamentos, nessa grande diversidade que é a humanidade. Então, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, encontramos o ciúme, encontramos a inveja, encontramos a impaciência, a raiva, nós podemos entender como o nosso irmão age, como o nosso irmão também é internamente. Então, é todo esse universo que nós somos, que um ser humano, né, um espírito imortal, representa na sua caminhada de evolução, ele espelha todo o universo, todos os seus irmãos também em atitude e em palavras. Isso é muito interessante, né, de observar. Se ficarmos pensando quem verdadeiramente sou eu, quantas encarnações eu já vim à Terra e já aprendi, já cresci, já evoluí. Como que esse processo, né, se deu dentro de mim? Como que esse processo de evolução construiu quem eu sou hoje, com todas as minhas ainda questões internas para resolver, com todas as minhas questões internas para dar conta, né? Então, muito importante essa continuação. Aí passamos para outro conceito grego, né, que é a gnose. Esse conhecimento, quanto mais você vai olhando para dentro de si, quanto mais você vai se autodescobrindo, quanto mais você vai pesquisando, mais profundamente você adentra no seu eu. Então, a gnose é o conhecimento profundo, esse conhecimento intuitivo, reflexivo, daquele que penetra nos mistérios da vida. Então, aquele que volta para dentro de si mesmo e que, de alguma forma, não consegue dar conta mentalmente de tudo que ele é, da complexidade do que ele é como espírito imortal. Não cabe realmente no cérebro físico. O que são questões do espírito, são questões muito antigas
que vão retomar para serem resolvidas, e que nós muitas vezes apenas temos uma intuição de que aquilo é o que precisamos passar ou é o que precisamos resolver. Então, muitas vezes, quando passamos por processos de doenças, com processos de dores, com processos de transtornos, como na nossa existência hoje, né, desse momento que nós vivenciamos, que é essa aprovação coletiva, ou esse basta, esse chega do nosso planeta, num nível em que não dá mais para que nós possamos agir dessa forma, como o filho pródigo, né? Aquele que esbanja o que é de Deus, que esbanja o que é do seu pai. Então, não dá mais para o homem viver inconsequentemente em relação ao seu planeta. É preciso ter consciência de cuidado. Então, nós somos os seres mais evoluídos da Terra. Pelo menos da Terra somos os mais evoluídos, inteligentes. Temos de ter uma forma de conviver com o planeta, cuidando do planeta, né, da nossa casa, nossa morada, como humanidade. Temos de ter menos egoísmo e cuidarmos daquele que está do nosso lado, que nos estende a mão, que pede ajuda, né? Isso é ter esse conhecimento profundo de quem nós somos e enxergar essa amplitude do ser humano espelhada no outro. Então, isso muitas vezes nos vem por reflexão, muitas vezes nos vem por intuição. E é também um movimento de despertamento. E aí é o nosso palco da vida, onde nós interagimos com os nossos irmãos, né? No sentido de usarmos máscaras e fantasias. São posturas nossas que nós trazemos para essa interação. Não é a máscara, né, do Covid para tapar a boca e o nariz, não. Essa máscara aí são as nossas personalidades para agirmos no nosso mundo. Então, muitas vezes, nós entendemos melhor isso quando levamos para o lado profissional, né? Aquele que tem a postura profissional, que ele usa um jargão profissional, que ele, até as vestes, né? Até as roupas ele modifica quando ele está sendo aquele profissional ao qual ele se formou. Isso é uma máscara social construída para dar a característica daquele profissional. E muitas vezes nós precisamos tirar a máscara da mãe, né, ou do pai, ou do filho, colocar a máscara do profissional, do professor, do médico, do advogado, para interagir na sociedade. Mas essas máscaras também são máscaras boas, são arquétipos bons que nós construímos na nossa vida e que nos alavancam, que nos dão subsídios para agirmos de forma plena. Mas algumas máscaras que nós colocamos são máscaras nessa interação com o outro, né? Em que, por exemplo, aquela pessoa que está sempre amargurada, que está sempre com o senho franzido, que não fala nem bom dia, né? Então ela coloca aquela máscara introspectiva, fechada, para dizer: não falem comigo, não me procurem porque eu estou muito ocupado, sou uma pessoa muito importante, né? Então essas máscaras que nós criamos para nós mesmos e que precisam se desmanchar, porque são máscaras de orgulho, são máscaras de vaidade, são máscaras de egoísmo, e que realmente não tem fundamento continuarmos com essas máscaras se nós queremos enxergar quem somos em essência e queremos expressar essa essência ao mundo que é pura e plena. Então, esse movimento de tirar essas máscaras que nós usamos às vezes e que não representam mais o que nós somos em essência, são apenas, né, aspectos da nossa personalidade, a qual nós usamos para interagir com a vida e para encontrarmos um meio de convivermos com o outro. E aí temos a figurinha, né, da xícara sobre o livro aí, entornadinho de café, e o pensamento: o self, o eu maior desconhecido. Aí embaixo temos, não sei se dá para ler, que a minha figura deve estar à frente. A sabedoria não é encher o vaso, mas retirar os excessos. E aí eu me lembrei de uma história de um mestre que está em retiro e um discípulo que tinha viajado o mundo todo aprendendo e crescendo, né, em suas pesquisas. Ele vai visitar esse mestre.
E aí, quando ele chega lá, o mestre começa a servir o chá, bota o chá para ferver, né? Dá a xícara a ele, começa a servir o chá. E ele vai falando por onde ele passou, tudo que ele aprendeu e todas as suas conquistas daquele processo que ele estava de busca de sabedoria. E aí o mestre começa a servir o chá e ele está falando. O mestre deixa a xícara transbordar. Aí queima a mão dele. Ele fala: ô mestre, que isso? Está queimando a minha mão, aqui está entornando tudo o chá. Aí ele fala assim: você não veio buscar nada comigo, porque a sua xícara está cheia. Você não tem como aprender se a sua xícara está cheia de conhecimento, né? Então isso reflete. Hoje em dia as nossas buscas são no Google, né? São na internet. A gente procura tudo rapidamente e tem ali uma informação. E tem muita informação chegando, né? Se a gente abre, tem noticiário, a gente busca cursos, tem milhares de cursos, milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo em que nós não damos conta. Então temos informação aqui, informação ali, informação aqui, e isso não faz uma reflexão interna, não dá um tempo para nós fazermos a reflexão interna. E essa face nossa do eu maior, ela se torna desconhecida. Ela nunca vem à tona, porque está ali muito cheio de informação e você ocupa o seu tempo todo com essa informação e acaba por perder o que é essencial, o seu self, seu espírito imortal, a razão pela qual você veio ao mundo, né? A questão que é do espírito que você veio resolver nesta encarnação. Você perde isso de vista por causa das inúmeras informações que chegam e você quer dar conta de tudo. Não vamos dar conta dessas inúmeras informações que chegam, não vamos conseguir, né, acompanhar tudo o que acontece no nosso mundo. Antigamente, o jornal demorava 24 horas para ser impresso, para chegar à casa de uma pessoa, para a pessoa ler a notícia. Hoje, né, a gente vê filmagens acontecendo ao vivo, na mesma hora. Então, você não dá conta daquela filmagem de todo mundo. E todos os medos do mundo acabam batendo na sua casa, né? Você abre noticiário, abre televisão, abre internet, qualquer que seja o seu instrumento de busca, né? E ali tem todos os medos do mundo, todos os medos que as pessoas projetam ali, as imagens de violência, as imagens de descontrole, né? De aflições, tudo aquilo vem a crescer e somar aos seus medos. E você não tem tempo para ouvir o seu eu interno. Então é preciso momentos de silêncio, momentos de reflexão, de voltar ao eu superior, né? Aquele andar superior da casa, como diz André Luiz, né? Sair do primeiro andar e subir, botar uma escada e subir para o andar superior e ficar pelo menos um tempo lá refletindo sobre essas questões que são questões filosóficas da própria existência. Quem eu sou, né? O que eu vim fazer na Terra, qual é o meu projeto espiritual, o que eu combinei no plano espiritual com os meus mentores e que vim resolver aqui no mundo. E aí o movimento de libertar-se, né? Libertar-se no sentido de revelar ao mundo essa face mais bonita, virtuosa, essencial de nós mesmos, que às vezes está oculta, que às vezes está guardada e que nós não nos permitimos revelar ao mundo. Então, muitas vezes, esse aspecto nosso, esse aspecto do ser humano, pleno de luz, né, pleno de paz, nós não conseguimos mostrar, porque estamos tão ocupados com tantas outras coisas que estamos tendo que dar conta no nosso mundo. Não paramos para refletir, não nos autoconhecemos e não expressamos o que temos de melhor dentro de nós. E acabamos por perder, né, a nossa essência. Então, libertar-se é expressar as virtudes essenciais ao mundo, o que há de melhor dentro de nós, né, dentro do nosso coração. A esperança que está lá no fundo, aquela vontade de servir, a fraternidade que você quer exercer, aquele trabalho que você queria fazer voluntário e que nunca dá tempo de realizar, né? A busca da literatura espírita para se conhecer melhor.
e o tempo para refletir sobre esses ensinamentos. Então é quando nós conseguimos libertar o que há de melhor dentro de nós. E aí, olhando para dentro de nós, nos deparamos com essa questão, né? Qual é o sentido da nossa vida? E é uma questão também filosófica. O que eu estou fazendo nessa estrada da vida, né? Casado com essa pessoa, tenho tais filhos, nasci desses pais, tenho essa profissão. E por que isso tudo está acontecendo, né? Então, muitas vezes, nesse movimento de autodescobrimento, nós encontramos também o sentido maior, que é o sentido espiritual, para a nossa vida. Então, saber quem nós somos é esse segredo que está dentro de nós, que nós vamos descobrindo. Eu sou assim, eu gosto disso, isso me eleva, isso me enaltece, isso me põe em contato com a minha alma, então eu vou preservar isso. Então, às vezes, uma música, né, uma música clássica, daquela que toca fundo no coração, naquela que muda o seu estado, você fica alegre, né? De repente, bota o Mozart para tocar e aquelas flautinhas, aqueles arranjos, né, vão tocando profundamente o seu coração, daí a pouco você está sorrindo, né, todo o seu campo perispiritual está ressonando com essa música e está vibrando segundo essa criação que é genial, né, e são tantos os autores clássicos que nos trazem esse sentimento, modificam o nosso campo de sentimento. Então, esse olhar para dentro que me enaltece, às vezes ver um quadro, né, uma pintura, ver assistir a um bom filme, o que seja que enaltece realmente, cozinhar para os outros, né, nesse momento em que estamos mais reclusos dentro de casa, descobrir esse viés nosso de culinária e cozinhar com amor, né, muitas vezes isso dá um sentido maior à nossa vida, isso aflora a nossa essência espiritual. E descobrir esse mistério da unidade com toda a nossa humanidade, todos aqueles que estão ao nosso redor, de que todos também estão nesse mesmo processo. Uns antes, outros depois, uns passam por isso mais vezes, outros menos vezes, outros se incomodam mais com essas questões, outros se incomodam menos, mas todos estão passando por esse mesmo processo, que é um processo humano, né? E nos torna irmãos, todos irmãos, nesse mistério da unidade, daquilo que eu passo hoje e amanhã o meu irmão também vai passar. Então isso amplia o potencial interno nosso de amor. Aí vou falar um pouquinho desse autor, Viktor Frankl, que ele ficou famoso por ter escrito um livro no tempo da guerra, em que ele esteve preso, né? Numa das prisões judias, em que eles sofriam tortura e tal, e ele, nesse período, ele diz que só sobreviveu porque ele tinha um propósito que era rever a sua esposa. E ao sair dali, como ele era psicólogo, e tem um livro a partir disso, que é O Sentido da Vida, muito, muito bonito. Então, ao sair dali, ele cria essa logoterapia, que é a terapia do sentido de vida. E ele diz que a pessoa que não tem sentido em sua vida, aquele que não se conhece, que não sabe que tudo que acontece com ele é o mesmo processo que acontece com o seu irmão, e ele não tem um propósito, seja ele, né, evoluir, crescer, ou seja um propósito mesmo no mundo físico, né, desenvolver-se profissionalmente, ou ser um pai ou uma mãe melhor, ou agir no mundo de forma caridosa, mesmo que não tenha nenhum aspecto religioso, se ele não tem nenhum desses propósitos na sua vida, ele fica com um profundo esvaziamento do seu ser, e a falta desse sentido gera nele o que ele chama de coisificação. Aquele que usa as pessoas como coisa. Ele não tem empatia pelo outro. Ele não enxerga no outro o que tem as mesmas necessidades que ele tem. Então começa a agir nesse que a figura expressa aí, né? A pessoa que só pensa no que o outro pode nos servir, né? Aquele vai... vou chamar aquela pessoa para fazer isso para mim, ele pode me servir isso, aquele pode fazer isso para mim, aquele pode fazer aquilo outro. Então ele nunca pensa no que ele pode servir aos outros. Ele só pensa no que aquela pessoa pode servir para ele.
E nós vivemos hoje no nosso mundo esse processo. A maioria das pessoas desconhece a si mesmo nesse sentido, age egoisticamente, sem empatia e por meio dessa coisificação, né? Então, são aqueles que ele chama do analfabetismo emocional, que gera a coisificação e que gera a culpa. Então, são várias experimentações feitas a partir dessa empatia, né, da leitura das emoções no outro, e como passar isso para as crianças para que elas não fiquem, né, nesse processo de egoísmo e de desidentificação com o outro. Então, também é uma questão que sai do âmbito individual e passa para o âmbito coletivo da nossa humanidade. É esse sentido de usar, né, as pessoas e não compreender como elas também estão em evolução. E aí vemos, né, um exemplo também, uma figurinha bem interessante do egoísmo do nosso mundo, aquele que está de sombrinha, né, perguntando, e talvez ele esteja até perguntando o que a senhora acha do egoísmo, né, no nosso mundo, e muitos outros, não só nesse sentido aí, vemos talvez um jornalista, né, um entrevistador, mas também, às vezes, outras profissões, outras situações em que temos tudo para nós, né? E imaginamos que estamos separados do outro, que a dor do outro não nos afeta. Enquanto continuarmos a pensar assim, nessa coisificação, nessa separação, no egoísmo, nessa grande ilusão de acharmos que nós, estando felizes, né, sozinhos, vamos alcançar a felicidade, enquanto em cima da dor do outro, às vezes à custa da dor do outro, do sofrimento do outro, enquanto vivermos separados desse sentido de união, de comunhão, como humanidade, né, do que somos, vamos continuar, né, no planeta de provas, sem evolução. Mas como sabemos que toda evolução ela não virá de fora para dentro, mas sim ela vai começar de dentro para fora, dentro dos corações humanos, sabemos que esse processo, quanto mais ele for incentivado, né, melhor para aquela pessoa que quer crescer e melhor para toda a coletividade, para toda a humanidade. Então, como eu falei, alguns começam a despertar primeiro e vão se transformar em agentes coletivos dessa mudança. Vão começar a instigar os outros ou ajudar os outros a também crescerem, a também evoluírem, a também demonstrarem, né, como que esse processo pode transformar as pessoas. E aí outro pesquisador, Bert Hellinger, criador da constelação familiar, também muito comum hoje em dia, está se tornando muito popular, né, essa terapia da constelação familiar. Ele fala de 3 tipos de consciência. A consciência individual, onde ele inclui a pessoa no seu clã familiar, né, com procedimentos que são familiares e que dali gera na pessoa uma sensação de inocência ou de culpa, se ela pratica ou não pratica aquilo que é estabelecido pela família. E aí, nesse processo individual, ela se descobre. E aí, como ele diz, se a gente joga uma pedrinha no lago, né, que vai fazendo aquelas ondinhas, a consciência ela vai se ampliando também nesse sentido, passando para o que ele chama de consciência sistêmica, que é onde acontece a constelação familiar, e onde ele vai buscar nos antepassados as dores que são passadas de mãe para filha ou de pai para filho, e que hoje a pessoa começa a despertar a consciência sobre isso, sobre dores que são dores familiares de seus antepassados. Então, a cura da constelação familiar é uma cura de todo o clã, de todo o grupo familiar. E quando uma pessoa resolve, né, curar-se, ela está curando todos os seus antepassados, no sentido de que aquela dor não será repassada para os filhos, né? Então, é muito interessante essa perspectiva e ele amplia ainda mais para uma consciência espiritual de toda a humanidade,
uma consciência que estaria, segundo ele, né, no DNA. É um assunto muito interessante em que eu ainda estou pesquisando e que tenho gostado muito de ler sobre e de estudar. Então, bem interessante essa postura do Bert Hellinger. E aí, finalizando já, temos algumas frases de Joana de Ângeles. O autodescobrimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura, está no ser consciente. Então, é uma necessidade primordial, é aquilo que nós precisamos fazer quando estamos encarnados na Terra. Porque quanto mais nós descobrirmos quem somos, né, mais teremos pista de quem fomos antes e do que precisamos tratar em nós mesmos. Então, é uma necessidade que é uma necessidade espiritual da alma, né, de crescer e de evoluir, e que está na nossa programação rumo à plenitude. Então, Joana de Ângeles nos diz que nossa meta é a plenitude. Então, está na nossa programação como criaturas humanas, né, como seres imortais, buscar esse crescimento e essa evolução. E ela diz em O Homem Integral: o homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Então, muitas coisas que nós não enxergamos dentro de nós são apenas sementinhas, né? São os vermes em potencial do que nós podemos ser amanhã se nós enxergarmos esse potencial e se nós investirmos nesse potencial e desenvolvermos esse potencial. Então, são forças internas, né, que nós só descobrimos quando, às vezes, situações da vida nos levam a experimentar essa nossa força interna, né? Então, um potencial como de coragem, um potencial de altruísmo, o potencial da nossa vontade, né, de desenvolvermos a nossa vontade, potencial de caridade, de delicadezas, né, que descobrimos em nós mesmos. Tudo isso está aguardando que nós voltemos as nossas lentes para o nosso coração e vejamos o que tem lá dentro de bom para ser revelado ao mundo. Então, é muito importante fazer esse movimento de desabrochar o que está dentro de nós, em estado latente, adormecido, né? Às vezes como um botãozinho fechado. Ainda Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência. Em tua origem és luz avançando para a grande luz. Só há sombras porque ainda não te dispuseste a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior. Então, essa energia poderosa está dormindo dentro de nós, né? E ela acaba por gerar sombras. Nós não permitimos que essa luz que está dentro de nós avance para a grande luz, que é Deus, né? Caminhe em direção a essa grande luz e revele o nosso potencial interno. Então, está tudo dormindo dentro de nós. Quanto mais nós nos autodescobrirmos, quanto mais olharmos para dentro, melhor vamos expressar ao mundo todos os nossos tesouros que estão dentro do nosso coração. E aí, finalizando com a fala do Mestre Jesus, vós sois deuses, ele aí na figura de braços abertos, né, nos convidando a ir até ele num abraço amoroso, carinhoso, e pensar nessa frase que ele nos dá, vós sois deuses, né, dizendo que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, é despertar realmente essas sementes, esses potenciais, descobrir quem nós somos, caminhar em direção ao nosso modelo e guia, que é Jesus, e experienciar essa plenitude de nós mesmos. Espero que todos estejam bem, com saúde, e que Jesus nos abençoe. E assim, vamos mais uma vez agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta noite que tivemos. Querido Mestre, obrigado pelos ensinamentos que foram trazidos. Obrigado por todo esse envolvimento que a espiritualidade vem trazer até nós, nos fortalecendo nossos corações, nos dando toda a ajuda que necessitamos. E que possamos, Senhor, estar cada vez mais ao seu lado, nos esforçando para seguir seus exemplos, colocar em prática na nossa vida do dia a dia.
que amanhã possamos ser melhores do que somos hoje. Obrigado por tudo, querido Senhor, querido Mestre, querido médico das almas. Esteja com a sua luz sempre sobre nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite.